Então, dando sequência à nossa conversa, né, nós vamos iniciar com a consciência e o frequencialismo, né? Sempre lembrando, vão atrás, esse é o 4º episódio, falo sobre Big Bang, falo sobre a constituição da matéria, a emergência, a frequência da matéria, falo sobre como se dá o processo da consciência, tá? Então vamos adiante, e agora vamos falar exatamente do ponto chave da questão, que é o frequencialismo, tá? Como vocês viram nos vídeos anteriores, tá? Fica claro, não é através simplesmente uma opinião minha, não, é através de todo de muito tempo de química, de física, de biologia, de pesquisa, de conhecimento, de todo o conhecimento humano, né? De pelo menos 3.000 anos desse conhecimento documentado, 10.000 anos desse conhecimento percebido, né? E mais milhares de anos desse conhecimento evolutivo e complexo. Então é o resultado disso, né? Não falo por mim, né? Eu falo embasado naquilo que aprendemos e podemos ainda aprender ainda mais. Então eu vou tentar dar possibilidades de conceitos que continuem no processo do conhecimento, tá? E a frequência é esse conceito importantíssimo e talvez central, tá? Tudo que se estabelece através da frequência. Como eu mostrei para vocês, tá? A matéria se estabelece através da frequência, tá? E assim como todos os fenômenos físicos, elementos químicos, componentes ou organismos biológicos são feitos, estabelecidos através de frequência. Frequências atômicas, frequências primeiro subatômicas, emergenciais, depois frequências atômicas, depois frequências químicas, depois frequências biológicas, não importa, tá? Mas tudo tem que se estabelecer através de uma frequência. Ou seja, tudo se estabelece, tudo que tem uma frequência se estabelece. Se essa frequência for interrompida, se o átomo parar de girar, se o elétron se dissipar, tá? Se o elétron se afastar por algum motivo se afastar do seu centro, ele vira um fóton, ele deixa de ser matéria e aquilo simplesmente se desintegra, tá? Então alguma coisa, uma peça, né? Então essa caneta aqui, tá? Ela sofre qualquer processo atômico que seus elétrons se separem dos seus núcleos, ela se desfaz. Não resta matéria alguma, ela se desfaz. Ela deixa de existir materialmente. Todo esse peso dela, todo esse peso, que eu acho que tem um peso, é só uma relação físico-química, tá? Não existe peso nenhum nessa caneta. Ela simplesmente é uma relação de frequências que dão essa caneta forma, que dão essa caneta cor, que dão essa caneta peso, que dão essa caneta consistência, dureza, tudo mais, tá? Isso tudo numa relação simplesmente de frequências. É as frequências dos átomos que fazem essa caneta. Os átomos são frequências de subpartículas, e essas partículas são emergências que não são nada, ou pelo menos nós não sabemos ainda o que são as emergências, né? Então vamos lá. Partindo desse ponto que tudo que existe, tudo que é concreto é estabelecido através de frequência, nós vamos entender que tudo que é abstrato também é feito de frequência, de repetitividade. É a mesma frequência que faz a matéria, faz a ideia, faz o conceito, faz a palavra, faz tudo aquilo que é abstrato, tá? Porque se você hoje inventa uma expressão, seja ela qual for, e uma expressão que se invente, ela não pode ser transmitida, não pode ser falada, então não posso falar uma palavra que não existe, tá? Mas se eu falar uma palavra uma única vez e nunca mais a repeti-la, tá? Ninguém vai ouvir, ela vai desaparecer e nunca vai existir, aquela expressão morreu. Agora, se eu inventar uma palavra, se eu inventar uma expressão nova, original, tá? E essa
expressão se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, se repetir, ela vai se tornar absolutamente frequente e vai ser real. E todo mundo vai entender quando alguém diz uma cadeira. Tá? Você fala assim, mas espera aí, todo mundo sabe o que é uma cadeira. Sim, sabe agora o que é uma cadeira. Mas o homem das cavernas não conhecia uma cadeira. Alguém teve que inventar a primeira cadeira, e para inventar a primeira cadeira, teve que pensar na primeira cadeira. E teve que, depois de fazer a primeira cadeira, teve que dar um nome para a primeira cadeira. E ele pensou numa forma linguística de expressar o que ele chamava por cadeira. Tá? E dessa forma, ele usou uma palavra, e essa palavra se repetiu, essa produção de cadeiras se repetiu, esse conhecimento se repetiu, e hoje nós sabemos o que é uma cadeira. Tá? Até há pouco tempo atrás, por exemplo, nós não sabíamos o que é internet. Tá? Então, a internet não existia, isso teve que ter um conceito, tá? Teve que ter uma ideia, alguém teve que pensar primeiro, alguém teve que elaborar maneiras de se chegar naquilo que se pretendia, e isso é frequência. A frequência do pensamento, a frequência do falar, a frequência de agir, tá? E a frequência se estabelece como realidade, tá? A partir do momento em que ela é frequente. Tá? Isso é tão nítido, que uma verdade, eu não gosto dessa expressão, vocês sabem, já viram em programas anteriores, eu não concordo com a palavra verdade, mas tudo bem, vamos usar. Então vamos dizer, um fato, vamos tirar a verdade aí, risca. Um fato pode se tornar numa lenda ou num mito se ele não tiver frequência. Por exemplo, tá? O homem foi à lua, isso é um fato. Mas para muita gente, isso não é um fato. Para muita gente, isso é uma lenda, isso é uma enganação. Tá? E por que pensam assim? Porque a lua não se tornou frequente. Se as pessoas estivessem indo à lua como elas vão para Nova York, tá? Não seria dúvida de que Nova York existe, porque as pessoas vão para lá cada 15 dias, cada 20 dias, tem gente que vai todo mês, tem gente que nunca foi na vida, mas está toda hora nos noticiários, então passa lá, bate o avião, caiu, tá, tudo aquilo lá, tá? Ok? Então, e se o homem deixar de ir à lua por mais 100 anos, aí vai virar absolutamente uma lenda, tá? Ok? Então, o que é a realidade? Realidade é aquilo que é frequente, tá? Aquilo que é frequente se torna real, tá? Nós chamamos de real, tá? Se um fato se tornou frequente, está dentro da realidade. Se um fato não se tornou frequente, tá? Muita gente simplesmente não acredita, porque aquele fato não é frequente, então passa a ser uma teoria, uma lenda, tá. Os meteoros batem na Terra? Já bateram alguma vez na Terra? Já caiu algum meteoro? É frequente? Você já viu um cair? Alguém já viu alguém cair? Bateu aqui, destruiu os dinossauros, acabou com a Terra, tal, como é que é? Tá? Isso é frequente? Não é frequente. Se não é frequente, cai indiscreto. Tá? Então, o conceito e a ideia funcionam da mesma forma com a matéria. Tá? Aquilo que ganha frequência, vai ganhando concretude conceitual e passa a ser uma verdade. Tá? Aí já não é um fato, não, é uma verdade. Sabe por que não é um fato? Porque às vezes ele não existe materialmente, ele só existe conceitualmente, tá? E aquilo virou uma verdade, tá? Por quê? Porque ela foi repetida, tá? A ideia, por exemplo, de Deus, tá? Para muitos, Deus, tá? É um conceito. Para outros, Deus é uma verdade, tá? Para ninguém, Deus é uma matéria, tá? Por quê? Porque não pode ser uma matéria. Se ele é o edificador da matéria, se ele é o construtor da matéria, ele não pode ser feito de matéria. Tá? Ele é que cria a matéria e não a matéria criou ele. Tá? Então, ele não é matéria. Tá? Então, de qualquer forma, ele é um conceito ou ele é uma verdade. Tá? E do jeito que você vai replicando, tá? E dando frequência a este conceito, se torna uma verdade, e às vezes absoluta. Tá? Cito um outro caso que fica fácil vocês perceberem, que é o dinheiro. Tá? O dinheiro, todo mundo sabe, né? Ou todo mundo deveria saber, que o dinheiro é um conceito. O
Dinheiro, o que é? Um conceito, é uma ideia. Dinheiro é uma ideia de alguém que teve há muito tempo atrás. Esse é um processo complexo, né? Como tudo no homem, na humanidade é um processo complexo, né? E vai criando essa ideia de fazer uma representação de moeda, uma representação de valor para poder trocar e vender mercadorias e ficar mais fácil para comprar e vender, e criou-se o conceito do dinheiro. Tá? Então, é claro, um conceito absolutamente humano, criado nos últimos 6.000 anos de humanidade, né? Criamos o conceito de dinheiro. Tá? E o que torna o dinheiro tão real? É a frequência. Né? Porque o dinheiro é absolutamente frequente. Absolutamente frequente. Então o dinheiro sendo mais do que Deus, hein? Mais do que Deus. Tá? Porque houve um tempo na história humana que Deus era mais frequente que o dinheiro. Tá? Hoje não. Tá? Hoje tem muita gente ateu, por exemplo, como é o meu caso, muita gente que não acredita, muita gente que esse Deus é relativo, esse Deus é conceitual, a coisa ficou mais complexa com a ideia de Deus, tá? Mas com o dinheiro não. Tá? Com o dinheiro a coisa ainda está, a frequência está absoluta. Tá? Se tornou de tal forma absoluta, tá? Que muita gente acha que o dinheiro é absolutamente real. Tá? É uma realidade, eu tenho ou não tenho? Né? Tenho, né? Oh, roubou o meu dinheiro, pegaram, é uma realidade. Tá? Essa realidade que não existe. Existe aonde? Tá? O dinheiro dá em árvore, é pescado, o quê? O que é o dinheiro? O dinheiro não é nada. O dinheiro é um conceito simplesmente, é um conceito que vive única e exclusivamente através da frequência. Tá? E o mais interessante ainda é que na frequência, tá? A gente pode, dando frequência a qualquer coisa, nós estabelecemos ela como existente através da frequência, e depois nós podemos inclusive exercer conhecimento sobre aquilo. Tá? Isso é mais interessante ainda, porque veja bem, o dinheiro não existia. Aí o homem teve uma ideia, alguém teve uma ideia, vou criar um conceito aqui chamado dinheiro. Então a pessoa, tá, desenvolveu essa ideia do dinheiro, tá? E aí agora ela consegue promover o conhecimento. Ela pode estudar, por exemplo, economia. Tá? Então, o que é economia? Economia é o estudo de um conceito. Tá? Então é uma coisa que estuda a realidade? Não estuda a realidade. Mas claro, essa realidade, esse conceito muda a realidade humana. Então, se esse conceito muda a realidade humana, acaba estudando a realidade. Tá? Mas ela estuda o quê? Algo que não existe, que é o dinheiro. Algo que é representativo, algo que é conceitual. Assim, da mesma forma, nós temos a teologia. Tá? A teologia estuda o quê? Deus. Tá? Deus é um conceito. Tá? Mas nós podemos, através desse conceito, gerar conhecimento, tá? Porque ele muda a realidade. Tá? As pessoas mudam a realidade porque elas acreditam, elas aplicam, elas investem no dinheiro, elas fazem uso desse conceito para convertê-lo em práticas materiais. Tá? E assim também Deus usa para seu conceito para converter em práticas materiais, e aí esse conceito passa a participar da realidade, tá? A alterá-la. Aí quando a gente estuda teologia, quando a gente estuda economia, nós estamos estudando a realidade, que era um conceito. Tá? E assim todas as coisas teóricas, as coisas conceituais podem se converter em conhecimento, porque elas podem ter frequência. Tá? A frequência é a essência de tudo aquilo que existe. A frequência é a essência maior de toda a matéria e de todo o pensamento, de todo o concreto e de todo o abstrato. Isso é frequência. Tá? E nós vamos entrar agora, no próximo episódio, no frequencialismo a fundo. O que é, afinal, o frequencialismo? Daqui a pouquinho eu volto. Um abraço para todo mundo.